Bom, boa noite. Sou Juliana, coordenadora pedagógica do Primrose Institute. Então, eu quero dar as boas-vindas a todas as famílias que estão aqui. Marília, boa noite. Uma alegria ter você aqui conosco essa noite para dividir um pouco do seu conhecimento, né, muito do seu conhecimento. Bom, que o Espírito Santo te ilumine e te guie nessa noite, que você possa tocar os corações dos nossos pais e trazer, né, um pouco da palavra de Deus, do amor de Deus para as nossas vidas. Tá bom? Vamos lá. Vamos. Boa noite, estou muito feliz de estar aqui. O Guidinho já foi aluno de vocês, eu não sei se vocês lembram. Depois que começou a escola foi um pouco complicado, mas eu amava demais as nossas aulas. Acho que é um instituto maravilhoso, uma iniciativa incrível. Então hoje nós vamos até 8h40, pode ser? E a gente vai conversar um pouco sobre a formação das nossas crianças. E a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que todas as realidades que envolvem a educação, elas estão profundamente ligadas à evangelização, ao anúncio, ao querigma. Então, se muda corações, se forja personalidades, à medida em que nós vamos configurando as pessoas a Cristo, à medida em que nós vamos avançando no caminho de perfeição. É por isso que as teorias pedagógicas do mundo às vezes não nos servem tanto. Não servem inicialmente, mas depois de um tempo elas não avançam mais, porque falta alguma coisa, falta uma visão superior, uma antropologia católica, que, portanto, é a antropologia verdadeira, uma visão sobre o homem de verdade, um conhecimento mais profundo sobre o homem, que vai além das aparências, do material, que vai além, como diz o Nietzsche, né, da lepra exterior. O próprio Nietzsche ele fala, né, a lepra exterior do homem, que alcança a alma, que compreende. É impossível que nós consigamos compreender o homem e a vocação do homem. A vocação do homem é o que nós temos, o que o homem precisa fazer, para onde ele vai, quem ele é, sem considerarmos a alma humana. Então, quando nós pegamos, por exemplo, um sapinho e nós abrimos o sapinho todinho e vemos os órgãos, eu sei tudo sobre o sapo. Não sabe, porque na primeira vez que você colocou o bisturi para abrir a barriguinha, o sapo morreu. O sapo não é mais sapo, o sapo é carcaça. Então existe um limite da compreensão humana sem a revelação de Deus. Né? Eu não consigo compreender o homem aniquilando as suas potências superiores, aniquilando o seu desejo de Deus, o plano de Deus para a vida desse homem. Então, tudo que está ligado à formação dos nossos jovens, à boa formação, nós queremos jovens com personalidades muito fortes, jovens que sejam, que não tenham tribulações desnecessárias, esses sofrimentos neuróticos do mundo. Nós queremos pessoas que acessem o transcendente, nós queremos pessoas que sejam capazes de olhar para além desta vida material. Essa é a nossa grande ambição. Nós não estamos aqui formando os nossos filhos para que eles simplesmente saibam uma língua ou para que eles simplesmente passem um vestibular. Eu acho que nós já passamos todos dessa fase. Nós almejamos a formação de seres humanos completos. E, obviamente, não nos cabe formá-los até o fim. Muito da formação dos nossos filhos dependerá da sua capacidade de autodidatismo. Então, nós vamos ali no comecinho, 12, 13, 14, 15, talvez. Depois disso, eles se tornam verdadeiramente protagonistas da sua própria educação, né? E aí nós vamos ali mediando até nos tornarmos inúteis. Mas pelo menos nós temos a capacidade de, nos primeiros momentos da infância deles, formarmos aquele substrato, aquela mala de ferramentas, né? A experiência de si, da sua própria força de vontade, da sua compreensão de Deus. Então, pelo menos esses presentes nós vamos dar para os nossos filhos. Quem joga RPG, vocês que são do inglês, talvez vocês joguem RPG, né? Quem jogou RPG na infância sabe que que quando você tem um RPG, você tem as coisas que você tem ali, uma poção, tá. Na nossa vida também, nós precisamos
ao longo do tempo, né? Dar para os nossos filhos tudo isso que vai fazer com que eles consigam enfrentar os conflitos da vida, as dificuldades da vida. E aí, certos, né, de que a formação dos nossos filhos é uma espécie de evangelização, nós precisamos ter muita compreensão do caminho de perfeição, do caminho de santidade, né, do que formar. Né? Tem um livro que eu gosto muito que é a Teologia da Perfeição Cristã. Né? É o estudo do que é a santidade, do que é esse projeto dado ao homem. Né? Então, enquanto Thomas Hobbes diz que o homem é o lobo do homem, ele é mau, antes do contrato social, ele está totalmente renegado a uma guerra interior e exterior com seus iguais, e que ele é horroroso, e o contrato social cria o Leviatã, uma moral artificial, externa, que vai submeter aquela animalidade grotesca a um mundo civilizado. Essa é a antropologia de Thomas Hobbes. O contratualismo para a formação da sociedade é o mito fundador da sociedade de Thomas Hobbes. Aí, se você chega para Rousseau vai dizer que o homem é bom, totalmente bom, ele é justo, ele é o bom selvagem, ele vive em contato com a natureza. E a sociedade vai transformando esse homem numa pessoa ruim, né? Essa doença, o Freud vai dizer também, o exoesqueleto social que cria as nossas neuroses, né? Então, nós nos tornamos ruins neuróticos à medida em que nós vamos nos civilizacionando, né? Sei lá. Então, Thomas Hobbes, uma visão totalmente oposta a Rousseau, né? E outros mais. A gente tem, por exemplo, vários autores. Maquiavel também fala do homem mau. Ele diz, olha, o homem ele vai esquecer muito fácil a morte do pai e não vai esquecer o dinheiro que lhe foi tomado. Ele vai se afeiçoar a você porque você vai dar a ele algumas coisas que são para o seu conforto, mas no mínimo possibilidade de ir embora, ele vai embora completamente, vai desgraçar tudo e vai te matar. Né? Então é melhor ser temido do que amado. Então a gente tem muitos autores que falam sobre o que seria o ser humano e tentam compreender. Marx também. Marx tem um mito fundador da escravidão. Ele diz que dois homens estavam um do lado do outro e um coloca uma espada no peito do outro e em vez de matá-lo, ele decide que é mais interessante deixá-lo viver se ele puder viver de maneira servil. E aí a servidão do homem seria o mito fundador da sociedade. Toda a nossa sociedade estaria baseada na servidão dos mais fortes com os mais fracos, né? E não é isso que a igreja nos diz, né? A igreja católica é especialista em humanidade há 2000 anos, antes mesmo dos maiores sociólogos. A igreja ela vai nos dizer que nós somos um projeto dado a nós mesmos. Nós somos uma alma destinada a se divinizar. Eu tinha um professor que ele me reprovou. Eu só posso até falar que ele morreu. O professor Arnaldo Vasconcelos, né? E aí no mestrado, eu era muito nova no mestrado e ele ficava muito bravo comigo. E aí ele dizia assim: a Marília vai ter que apresentar um estudo sobre o Marcelo Gleiser, um físico brasileiro que estava no esquenta da Regina Casé, no programa da Regina Casé. E a Marília vai ter que estudar a tese dele e apresentar. E lá fui eu ouvir que nós nos tornaríamos híbridos das máquinas e bababá, né? E apresentei tudo sobre, era uma teoria sobre a criação do universo. Que Deus era uma máquina, que Deus era uma IA, né? Naquele tempo não tinha esse termo. Mas aí apresentei tudo e falei, olha, mas não justifica, porque nós ainda não temos uma causa primeira inamovível, né? Como Santo Tomás. Aí apresentei Santo Tomás. Ah, ele ficou muito bravo. Ele dizia assim, sua menina, né? Era uma fofura, o velhinho, mas bravo. Se esse Deus te amasse, não teria te feito um verme, mas um Deus como ele. Ele não te ama, ele te fez um verme servil, não um Deus. E aí eu já quase reprovada, né? Eu lembrava de São João da Cruz, o que Deus pretende é fazer nos deuses com participação, sendo ele por natureza. Então, o que Deus pretende é fazer nos deuses. O que Deus nos cria para a sua natureza, para a trindade, né? Para o amor. Então, quanto mais próximos da divindade nós estamos, mais homens nós somos, e quanto mais distantes da besta, né? Então, nós temos essa dicotomia interior. Nós fomos criados para o amor de Deus,
Mas nós tivemos a queda pelo pecado, porque somos livres, né? A liberdade é uma prerrogativa de Deus, nós também fomos livres. E usamos mal da nossa liberdade, e por isso caímos no pecado. E quando caímos, essas forças, então, nós temos uma natureza de uma vocação divina, mas existem forças decaídas dentro de nós. E agora nós temos um projeto, que é a santificação. Então, né, São João Paulo II vai dizer, o homem é um projeto dado a si. A natureza do homem é esse projeto. Por isso a educação, ela é tão intrinsecamente ligada à felicidade. Porque o processo de educação, ele nasce do decaimento das nossas forças, e a educação é essa esperança. Nós podemos ir a uma via de santificação, de santidade, nós podemos ir a um caminho, nós podemos nos tornar melhores, nós podemos voltar ao coração da Trindade se vivermos este processo. E quando nós decidimos educar os nossos filhos, como eu disse para vocês logo no começo, nós precisamos ter em conta que este processo é um processo de evangelização, que não é um proselitismo vazio, que não é um adestramento eficaz. Né? Nós não estamos criando crianças adestradas com técnicas, com formas de fazê-las sentar e rodar sobre o próprio rabo e ganhar petiscos, né? E nos fazer fazer truques diante dos nossos familiares. Olha como ele fala inglês, olha como ele fala latim, né? Não é esse o nosso propósito. A educação é esse anúncio. Como nós anunciamos as nossas crianças? E depois desse anúncio, nós ensinamos os nossos filhos a se direcionar para essa verdade. E por isso eles precisam ter uma certa força volitiva, uma certa força interior, né? O Roy Marin, ele fala que uma das melhores formas de ensinar a pureza para os nossos filhos é ensiná-los a estudar. Né? Ele vai dizendo que à medida que eu vou hipertrofiando, né, a razão, né, assim fala, e vai se atrofiando as potências mais baixas. Então, às vezes as pessoas dizem assim, eu não sei o que eu faço com meu filho. Você estuda com ele, né? Pega um livro para ler, faz a tarefa de casa do instituto, faz a tarefa de casa da escola, depois faz um projeto de estudo. Filho, vamos ler uma coisa que você gosta muito? Ah, mãe, eu gosto muito dos dragões. Vamos estudar aqui os dragões e aí a gente vai mesclando com a vida dos santos, com um pequeno catecismo. Perde tempo de estudo com teu filho, porque à medida que ele vai fazendo crescer as potências intelectuais, ele vai enfraquecendo as potências mais baixas, né? As questões meramente sensuais. Ele vai crescendo em capacidade cognitiva, em compreensão, em força de adesão à verdade. Então, isso é muito importante, né? E como vocês já estão aqui, buscaram um instituto católico, um instituto que ensina outra língua, isso é tão legal, isso é tão interessante, né? E abre um leque de possibilidade de formação do imaginário, estudar a história da Inglaterra, né? Começa ali com Santo Agostinho, começa não, né? Santo Agostinho de Cantuária, os grandes reis, os grandes reinados, as grandes guerras, a Magna Carta, né, que essa língua estruturou as grandes discussões, o quão impressionante é a formação de mediações impressionantes, né? Quando o Duque da Áustria rouba o Ricardo Coração de Leão, né? Então, tantas coisas impressionantes, abre-se um leque de oportunidades, de novas leituras, de conhecimento de um povo, de conhecimentos de pregações na língua nativa de um grande santo, né? Então, nós temos aí de leitura do Chester, então, quantas coisas maravilhosas podem sair dessa leitura e desse estudo, e como é bom se os pais puderem compartilhar com os filhos essa alegria, né? A grande questão é que nós vamos aos poucos minando o nosso próprio desejo das coisas altas, né? O sabor das coisas altas é como, por exemplo, quando a gente começa a tomar vinho, né? Então, quando a gente começa a tomar vinho, o vinho ele não é tão gostoso inicialmente, mas aí a gente vai aprendendo a sorver, a melhorar o nosso paladar,
a melhorar a apreciação do vinho. E aí, quando a gente vê, a gente tem um prazer um pouco mais elevado do que tomar ali uma Coca-Cola, é o vinho, né? Então, os prazeres superiores, eles são mais demorados, eles perduram por mais tempo na alma. Então, quando vocês vão sentar ali e falar, filho, a gente vai ler, eu sou péssima no inglês, né? Mas uma vez eu li o Burke, como é o nome, meu Deus? Contra a Revolução Francesa, é um livro específico em inglês, né? Eu li com um grupo de amigos. A gente foi lendo, é o que eu sei do inglês, é o que eu aprendi dele naquele tempo, né? E aí, solver essa literatura, ler com eles, não ficar nas coisas mais baixas. Quando você está junto com o seu filho tem um tutor nos estudos. E o tutor é aquele pauzinho, né? Eu gosto muito de ter um jardim. E aí, eu gosto muito de colocar os pauzinhos nas árvores e gosto muito de tirar. São dois momentos muito legais. Às vezes você não consegue tirar, porque o tronco fica todo em volta assim e ele absorve aquele pauzinho que você colocou, né? Mas aí o tutor ele é isso: você coloca um pauzinho e a árvore ela vai crescendo para a direção correta, né? Ela nem se expande para o lado, nem para o outro, nem para baixo, ela vai crescer, né? E ela vai crescer em zênite, né? Na direção do céu. Então, esse tutor. Se você é o tutor do seu filho, você vai conseguir avançar em conhecimento com ele. Você vai poder colocar uma literatura um pouco mais complicada. Você vai poder fazer com que ele sorva determinados prazeres intelectuais, porque ele está do seu lado, né? Mas se você não treina, se você não aprende a absorver, né? Se você não faz esse processo de letramento, de entender o que significam as palavras, de entender o que significam as pontuações, de apreciar a descrição. As pessoas dizem, o Tolkien é chato porque ele descreve. A descrição, ela pode ser apreciada. Então, se você treina esse gosto por coisas superiores no seu coração, a comida, que não precisa ser uma explosão de sabores, que pode ser uma comida bem feita, tô morrendo de fome, tô grávida, tô desde as 2 horas da tarde sem comer, quase é uma irresponsabilidade, né? Mas comer uma comida gostosa, uma comida saborosa, mas que não seja um fast food, né? Simplesmente muito sal e muito açúcar e muito óleo. Então são prazeres um pouco mais altos. E quando nós vamos ficando espertos em demonstrar esse prazer, os nossos filhos também vão. Qual é o prazer espiritual, né? Então a gente tem esse prazer intelectual, que vai fazendo com que as potências mais baixas vão sendo atrofiadas. Qual é o prazer espiritual que o seu filho tem? O seu filho já rezou, né? Uma novena. O seu filho, às vezes, o meu filho gosta muito de ouvir a novena do Coração de Jesus em latim. Ele gosta muito, porque é muito bonito, é muito sonoro, não entende uma palavra, entende uns 4 palavras, mas gosta de ouvir, porque é bonito, né? Existe um deleite ali. E esse deleite exterior se torna posteriormente um deleite interior. Ficar ali quietinho, né, ouvindo a novena, mesmo que seja a novena cantada do interior, português, mesmo que não seja tão bonita, mas vai dando a ele um determinado gozo espiritual, um determinado gosto pelas coisas espirituais que são grandiosas, que são potentes, mas que não estão acessíveis aos homens carnais, que não estão acessíveis para as pessoas que vivem de injeção de dopamina, para as pessoas que estão aqui no Instituto pelos motivos errados, para as pessoas que não entendem que para cada grande prazer há uma mortificação, né? Para perdermos um tempo com os nossos filhos, há uma mortificação. Para termos o desejo, para realizarmos o desejo de lermos uma obra um pouco mais árdua, há uma mortificação. E nós não queremos perder nada. Nós não queremos negociar o nosso comodismo, né, com nada. Então, se nós não queremos perder, nós não ganharemos nada. Então, o gozo pela realidade intelectual, o gozo pela realidade espiritual, a evangelização, a autoeducação dos pais para a educação dos filhos. Então, as crianças aprendem pelo exemplo, as crianças elas aprendem pelas vivências. Dificilmente o falatório hipócrita,
vai guardar alguma coisa no coração, vai guardar, vai fazer com que essa criança seja evangelizada, que ela seja católica de verdade, né? Eles são muito perspicazes, eles são muito espertos para perceber defeitos muito graves na gente quando nós nos descontrolamos, né? Então nós precisamos ter essa capacidade de educarmos a nós mesmos para sermos para os nossos filhos esse norte, essa bússola. Então eles olham para a gente e eles compreendem o que é certo e o que é errado fazer, porque nós fazemos, não só falamos. Então, São Francisco de Assis vai dizer: evangelize, 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 se necessário, use palavras. Então, se nós queremos crianças organizadas, nós precisamos ser organizados. Se nós queremos crianças que amem a Deus, não adianta a gente dizer: ame a Deus, meu filho, Deus é muito bom. Ah, mas você só vive por dinheiro. Que é que Deus é bom, que, né? Mas quando nós nos empenhamos em amar a Deus, eles dizem: amar a Deus é bom, os meus pais amam a Deus. É por isso que muitas pessoas dizem que as crianças precisam passar por um tempo de rebeldia, se distanciar do amor paterno e materno, né? Eu acho que é a psicanálise de Freud que diz isso, que existe um tempo de ruptura, né? E esse tempo que ele vai negar tudo que é familiar, e se a família for muito católica, ele vai negar o catolicismo. Não, eu não estou vendo isso, né? Nós temos a geração de crianças que está adolescente, já jovem, se casando no Shalom, né? Eu faço parte do Shalom, nós temos várias famílias de segunda e terceira geração, né? De Shalomitas. E não é isso que acontece, né? A rebeldia não é a regra. A regra é o conhecimento da verdade, a percepção da verdade e a ordenação da própria vida conforme a verdade, né? Pode ser que um dos nossos filhos aí se perca, para depois voltar, não sei quais são os caminhos de Deus, tomara que não, mas o padrão é esse. Quando você ensina a criança a andar no caminho da verdade, ela não se distancia dele, né? E é isso que nós precisamos fazer cada dia mais. É isso que nós precisamos ter em mente quando nós nos percebemos responsáveis por uma criança, né? E aí, para nos ajudar nesse caminho, de maneira resumida, o que é que nós precisamos fazer? Dentro da nossa casa, a gente precisa ter bem certo que o nosso lar e o nosso matrimônio devem ser ali um altar, uma igreja doméstica, né? A igreja fala isso em mais de uma encíclica sobre o casamento, que nós precisamos compreender que aquele local não é um local de descanso fora do olhar de Deus, que muito pelo contrário. Aquele lugar ali, né, em várias ocasiões, por exemplo, quando a igreja vai falar sobre o noivado, ele diz que o noivado se assemelha à bênção da pedra fundamental, o rito da bênção da pedra fundamental de uma igreja. Ele diz que naquele momento só tem uma pedra, e aí se abençoa aquela pedra, e se chama todas as demais pessoas para ajudar naquela igreja, e se avisa e se diz publicamente que você tem a intenção de construir aquela igreja. E ele diz que o noivado é isso. É essa bênção da pedra fundamental. Eu estou dizendo para todas as pessoas que eu preciso de ajuda para formar a minha família. E eu estou dizendo também que eu quero formar uma catedral ali, mas eu só tenho uma pedra. Então, noivado é isso, essa pedra, né? E então quando nós vamos, então a igreja ela tem muito certo isso, né? Que esses lares luminosos, essas igrejas domésticas, elas são sagradas. Então, no nosso lar a gente precisa ter muito certo de que se nós não temos Deus como meta, se nós não vivemos a vida de Deus, não dará certo, né? O caminho de perfeição, o caminho de santidade, ele é um caminho muito ciumento, que nem quando a gente vai tomar antibiótico, a gente pergunta assim, aqui no interior do Ceará, né? Se beber corta o efeito, o pessoal fala assim, vou tomar um antibiótico. Doutor, se beber corta o efeito? Se eu beber, uau, né? Vai cortar o efeito do antibiótico? E aí é mais ou menos isso, assim, a vida na igreja, ela é como um antibiótico. Uma coisa pode cortar o efeito. Então, eu não consigo, por exemplo, ser um bom católico, ir na igreja, blá, 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 e quando chegar em casa, assistir pornografia, porque a pornografia obscurece a alma. Então, o que vai acontecer é que eu vou estar lá na igreja fingindo que eu sou alguém, numa aparência de virtude, mas eu não vou acessar a verdadeira oração. É impossível. Um pecado mortal, obstinado, né?
Então, existem muitas coisas que cortam o efeito. Não existe um local em que eu possa me esconder de Deus. A minha vida inteira ela precisa ser coerente. Então, quando eu falo, eu preciso estar dentro da minha família, ativo, atento. Aquela imagem de um senhorzinho que chega em casa e fala: Pronto, agora eu cheguei, eu vou relaxar. E coloca uma cerveja na mão, deita no sofá e vai assistir o futebol. Essa imagem, ela é uma imagem muito falsa, porque quando nós chegamos na nossa casa, a nossa verdadeira luta vai ser travada. E até que as crianças durmam, e depois que as crianças dormem, nós vamos continuar essa luta. Isso porque tudo que nós formos fazer é muitas vezes contrariando os meus desejos mais baixos. Por exemplo, às vezes as pessoas dizem assim: ah, eu vou conviver com meu marido. Mas todas as vezes que nós vamos conviver, nós brigamos. Porque nós vamos conviver relaxados, sem armas empunhadas, sem estarmos na batalha. Se eu vou conviver com meu marido na batalha, eu tô aqui e ele fala uma coisa: ai, amor, você gastou dinheiro demais hoje. E eu tô na batalha comigo mesma. Eu falo: qual é a resposta de virtude que eu posso dar aqui? Qual é a melhor resposta que eu posso dar para essa circunstância? Aí eu penso: amor, eu vou melhorar. Mas que eu não acho que eu preciso melhorar, vou melhorar. Não teve briga. Mas se eu tô relaxada, fazendo as coisas que eu gosto, guiada pelo gosto, ele fala, gastou demais. Eu digo, ah, gastei demais. E o seu futebol? E a briga começa e não para mais, nunca mais. Então nós precisamos ter essa noção de que os nossos descansos, o nosso tédio, a nossa ociosidade nos ajuda muito pouco. Nos ajuda muito pouco, inclusive, a recuperar as nossas forças. Então, às vezes, a gente é super protetor do nosso momento de descanso. Ah, eu quero meu momento de descanso sozinha. Sai, criança, sai, marido. E aí a gente deita naquele sofá e pega o celular e sai mais neurótico e mais cansado do que quando deitou. Às vezes a gente é tão atribulado com coisas e a gente briga e a gente vai dormir depois de uma briga e a gente não repousa de maneira correta. Então, para o verdadeiro descanso, às vezes, é necessário estar durante o dia acordado, vivo. E o que que a gente pode dizer? A gente pode dizer que uma das primeiras coisas para que a gente tenha um lar harmonioso é a gente lutar contra o pecado, contra as coisas ruins que estão na nossa casa. Eu não disse que a nossa casa é uma igreja doméstica. E nós precisamos lutar contra o pecado, nós precisamos melhorar a nossa vida, retirar a inveja, fazer um processo de autoconhecimento, conhecer os nossos próprios defeitos, conhecer as pedagogias de Deus na nossa vida. E aí, esse tempo de purgação, né, esse tempo de dificuldade, que a gente vai colocando para fora aquilo que não é de Deus, a minha falta de paciência com as crianças, o meu desejo de controle com as crianças, a minha hipocondria, a minha grosseria com as crianças que não são perfeitas. Tem muita gente que tem filhos para o próprio prazer. Tem muita gente que tem filho para poder mostrar para os outros o filho maravilhoso. Tem muita gente que tem filho para se realizar nos filhos. E aí perde muito fácil a paciência e pressiona aquela criança Isso, e faz com que aquela criança não consegue amar aquela criança, né? Não consegue ter um olhar amoroso, misericordioso com aquela criança, pressiona a criança de todo jeito. Então, todas essas realidades nós precisamos ter na nossa vida. Nós somos o que aqui dentro de casa? Avarentos demais. Nós somos angustiados, ansiosos, controladores. Nós temos medo do futuro. Onde é que o diabo entra na minha casa? É me botando medo. A medicina vai acabar, Maria. Você não vai ter emprego mais. Não vai ficar ruim, não vai ter mais plantão. Aí você vai enlouquecendo, enlouquecendo, enlouquecendo. Aí o filho chega pra você e você fala: sai daqui! Você é ansioso, você cede ao sensacionalismo do mundo. Não, olha, o teu concorrente lá na empresa, ele tá ficando maior que você. Aí você perde a paz. Você perde a tranquilidade. Aí você fica vendo o Instagram, aquele povo perfeito.
Aí olha pro seu marido gordinho, sentadinho, e fala: vai trabalhar, que você trabalha pouco demais, por isso que a gente é pobre. Aí briga, aí faz confusão. Então a gente precisa ter esse olhar para que a nossa vida não seja uma vida de pessoas atribuladas. Qual é o nosso problema? A gente é avarento, a gente é invejoso, a gente é preguiçoso, a gente quer só festa, só aniversário. Vamos para o aniversário, depois vamos fazer um chá, depois nós vamos fazer um brunch, depois nós vamos fazer uma festa de fim de ano. E aí vai, de festa em festa, de superficialidade em superficialidade. Isso é preguiça. Preguiça de encarar uma coisa séria, chata, uma formação aqui, 8 horas da noite. Então, essa primeira parte, ela é purgativa. Ela vai da confissão, da direção espiritual, do conhecimento da vida moral, do aprofundamento nos 10 mandamentos, né? Depois, o que que nós temos? Depois nós temos uma via de oração, de se voltar para a oração, de retomar a oração dentro da nossa casa, né? A nossa vida intelectual vai nos ajudar muito dentro dessa perspectiva da vida espiritual, porque nós aprendemos a silenciar, porque nós já temos alguns mecanismos humanos de contemplação, porque nós temos um imaginário capaz de meditar, né? Nós meditamos um imaginário um pouco melhor, né? Auxilia a nossa meditação. Então, os passos da Alexio são melhores quando a gente tem uma vida intelectual melhor definida. Então, quando vocês vão ensinando os filhos de vocês a perceber as palavras, os novos vocabulários, o significado, a buscar a etimologia das palavras em inglês, em português. Você vai dando para eles elementos para que eles rezem melhor, para que eles façam melhor uma lexio, né? Então eles vão entender, eles vão lá ler a passagem, aí eles vão procurar certo, mas o que Nosso Senhor quis dizer com espinhos que sufocam a semente? Então eles têm uma capacidade de não crítica, mas de indagar, né? Um maravilhamento, né? Um maravilhamento da vida. Então é uma criança mais refinada, de uma capacidade mais refinada. Ah, Marília, meu filho fica o dia inteiro no videogame. Ah, mas o que ele aprende no videogame? Fica com ele, perde o teu tempo. Não, Marília, mas aí eu não vou poder terminar a minha pós-graduação. Não vou poder terminar minha pós-graduação se eu ficar com ele. Não termino, né? Olhai os lírios do campo, né? Não tecem, se vestem melhor do que os reis. Então, é esse perder para ganhar. É perder este mundo para ganhar a outra vida. E isso não é só uma decisão final, né? É uma decisão diária. Eu quero estar com os meus filhos, eu quero confiar em Deus, eu quero ensiná-los a vida intelectual, eu quero ter um lar harmonioso para que eles tenham paz, eu quero controlar aquilo que existe dentro de mim, o meu mau humor, o meu ser ranzinza, para que os meus filhos vejam a alegria, entendam o que é. Como é que seu filho vai aprender a virtude da alegria? Se ele nunca nem viu ninguém alegre, não é normal, não é natural para ele a alegria, porque a alegria para você é só quando você compra um carro. Aí você compra um carro 3 vezes a cada 10 anos, sei lá, é muito pouco para ser alegre, né? A gente tem que aprender a se alegrar com as pequenas coisas e ensinar essa linguagem para os nossos filhos, né? Para que eles sejam cada vez mais, para que eles se aproximem cada vez mais de um ideal de virtude, né? A gente precisa ser esse espelho para a vida dos nossos filhos. E para terminar, o que que eu tenho para dar de dica para vocês de livros, né? Tem alguns livros que eu gosto muito. Tem um livro que chama Da Vanglória na Educação dos Filhos. Eu acho que é exatamente esse. Muito legal, né? Que ele vai falando sobre como quando a gente vira pai e mãe, a gente ganha uma vocação e a gente precisa se empenhar naquilo. Não é só levar as crianças na escola, deixar no reforço. Deixa eu acertar aqui esse livro. Não, dá não. Mas é um livro muito bom, é um livro muito justo. E em relação à formação intelectual, que a gente começou a falar aqui, tem alguns livros legais. Eu tenho as resenhas deles no meu canal do YouTube, se vocês quiserem ir lá. Tem o relatório de Yale, né, de 1892, eu acho, sei lá, que é um relatório sobre a depredação da educação.
essa baixeza na educação. Então, vamos usar um texto bem bobo para a criança ser cada vez mais idiotizada, né? Eu não sei por que que eu odeio chegar numa escola e os professores falarem com as crianças como a Xuxa falava nos anos 90. Tipo assim, ninguém antes da Xuxa falava daquele jeito com a criança. A gente falava normal, mas aí inventaram nos anos 90 um jeito de falar com as crianças, que é um jeito idiotizado, e a gente simplesmente aderiu àquilo, né? Então, o mundo da criança virou um mundo idiota, um mundo bobo, um mundo de coisas bobas, de urso popozão, de pum do cachorro. E quando você vê, a criança tem uma alma adulta e ela se encanta com coisas profundas. Eu me lembro quando a gente fazia as aulas de inglês, né, que tinha a lua, a história do astronauta. Então, as coisas mais bonitas, as coisas mais altas, tudo isso vai nos ajudar profundamente. E o relatório de Yale, ele fala muito sobre isso, né? Tem também o livro A Idiotização Proposital da América, que nos ensina muito sobre essa questão da depredação proposital da educação, né, no mundo e no Brasil. Tem um muito bom também, que é Maquiavel Pedagogo. Muito, muito bom. Eu não tenho uma resenha desse, vou ver se eu faço. Muitos livros muito bons que nos ensinam sobre a importância da vida intelectual, sobre a importância da formação, e sempre nessa perspectiva de que educar é evangelizar, né? Educar é falar de Cristo, é dar a ele esse escudo da fé, né? Para que ele viva profundamente feliz e para que no fim da vida, claro, né, a gente chegue ao céu, a gente tenha, a gente receba essa coroa e a gente consiga ser feliz também na eternidade, né? É isso, espero ter ajudado, né? Uma contribuição singela, mas contem comigo sempre que for necessário. E é uma grande alegria estar aqui com vocês. A Juliana tá aí, será? Deixa eu ver. Tá aqui. Sim. Obrigada, Marília. Foi assim maravilhoso te ouvir, vários insights, né, como a gente diz em inglês. Então, muita clareza, trouxe muita clareza para nós, pais. Acredito que vamos ficar pensando por bastante tempo sobre tudo isso que você nos colocou. Muito importante mesmo. Eu gostei demais. Obrigada. Bom, eu mandei aqui perguntando se alguém teria alguma pergunta, mas acho que ninguém mandou. Foi tão claro, foi tão, né, maravilhoso que eu acho que não ficou nenhuma dúvida aqui para o pessoal. Então, obrigada, Deus abençoe. Obrigada. E Beijo você, para todo mundo. Até a maravilhoso. próxima. Até, obrigada. Obrigada a todos que participaram. Deus abençoe.